Vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa investigação a respeito da doutrina da Trindade, né? Contribuindo com alguns importantes materiais, alguns importantes autores que estudaram acerca da mesma e que elaboraram importantes estudos que nos ajudam, né, a fundamentar, fortalecer nossa fé, né, a afirmação da correta doutrina conforme a Sagrada Escritura. Então vimos no vídeo passado algum esclarecimento sobre o conteúdo dos slides aí que estão disponíveis, né, que estão sendo passados aí para vocês, ilustrando, né, um pouco dessa realidade, dessa verdade, né, ilustrando um pouco dessa doutrina aí para nossa didática. Fizemos a leitura também da declaração de fé das Assembleias de Deus, né, com relação à unidade na Trindade, a pessoas, né, as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que podem ser vistas de forma distinta, mas a mesma substância, né, a mesma essência da qual estão, que perfazem um só Deus, a unidade composta, né, que é Deus, né, a unidade na Trindade. Então vimos a declaração de fé da Assembleia de Deus, vimos a teologia sistemática pentecostal, com um estudo elaborado aí por Ezequias Soares, e agora pretendo trazer um pouco aí do que afirma a teologia puritana. Vamos trazer a teologia puritana e vamos trazer um texto de João Calvino nas instituições da religião cristã, ok? Começando aí pela teologia puritana. O livro Teologia Puritana, na página 146, o subtítulo que ele nos deu é Comunhão Intratrinitária. Comunhão intratrinitária, tá certo? Circuncisão. Que nos diz: os puritanos atribuíam muita importância à comunhão que, com base na sua união com Cristo, os crentes desfrutam com Deus. A união e a comunhão com Deus Trino, a união e a comunhão com o Deus Triuno, era um reflexo de uma união e comunhão muito mais íntimas, a saber, a que existe entre as pessoas da Trindade, tá certo? As pessoas da Trindade, inclusão recíproca, e coloca aqui, inclusão recíproca ou mútua, inclusão recíproca ou mútua circunplexio, também denominada habitação mútua ou circuncessio. A distinção típica e excessivamente simplista entre a ênfase ocidental na essência divina e a ênfase oriental no relacionamento entre as três pessoas se desfaz quando se analisa a doutrina da Trindade no pensamento puritano. Então é interessante porque ele já nos propõe desentranhar, nos propõe desenlaçar, né, esta complexidade aí de afirmações entre a tendência ocidental na essência e a tendência oriental no relacionamento entre as pessoas, né, a teologia que se desenvolveu no catolicismo ocidental e no catolicismo ortodoxo, né, na verdade a igreja ortodoxa do Oriente. Então ele nos propõe aqui que a teologia puritana vai trazer vai descomplicar, né, essas afirmações, né, descomplicar aí essas tendências ocidental e oriental. Com a definição de Trindade como um só Deus que subsiste em três pessoas, sendo que todas compartilham da mesma essência divina, três personae in una essência divina, existe comunhão eterna e alegria mútua entre as três pessoas. Edgar Lai, 1603 a 1671, trata rapidamente desse aspecto da vida trinitária, referindo-se a ela como uma comunidade da divindade, entre aspas. E as três pessoas permanecem juntas e são para si mesmas alegria coeterna, também entre aspas. Essa comunhão está restrita às três pessoas e não pode ser comunicada a criaturas. Então é algo que está interno ali no relacionamento trinitário, né? No relacionamento entre
as próprias pessoas componentes aí da unidade composta da Trindade, ok? Goldwyn se refere às três pessoas como uma sociedade entre elas, em que há felicidade plena entre elas, em que há regozijo nelas, em que glorificam um ao outro e falam um com o outro. Essa comunhão incomunicável a qualquer simples criatura está no âmago não somente da doutrina trinitária esposada por Goldwyn, mas também na distinção que ele faz entre o Criador e a criatura. A comunhão entre as três pessoas na eternidade, comunhão que Goldwyn descreve como suprema e independente, envolve interesses mútuos e correspondentes que têm relação com a natureza divina, e as ideias de Goldwyn sobre a comunhão entre as pessoas da Trindade e também a maneira como expõe a aliança da redenção, Pactum Salutis, podem dar aos leitores a impressão de que Goldwyn adotava um trinitarismo social, um tipo de triteísmo. É claro que Goldwyn rejeitava tal acusação, mas uma terminologia como a usada acima talvez explique porque Owen foi tão cauteloso quando falou da circuninseção divina, um termo que ele chama de bárbaro. Autores puritanos descrevem de diferentes maneiras a relação mútua entre as três pessoas, mas todos concordam que, pelo fato de cada uma possuir vida inata, ok? Cada uma possui vida inata e existir em união uma com a outra, elas partilham interesses mútuos, conforme assinalado por Scheinel. O Pai, o Filho e o Espírito Santo subsistem na unidade da divindade, habitam um no outro, mutualmente se possuem, amam e glorificam a eternidade, de eternidade a eternidade. Uma passagem a que os puritanos frequentemente recorriam era Provérbios 8:30. Eu estava ao seu lado como arquiteto, a cada dia eu era o seu prazer, alegrando-me perante ele em todo o tempo, que no entendimento deles descrevia cristologicamente as relações intratrinitárias existentes desde a eternidade. Goldwyn recorre a essa passagem a fim de destacar o regozijo mútuo que cada pessoa encontra nas outras. Em especial, o Pai se alegrava em ter gerado um filho como o Filho de Deus, alguém coeterno com ele. Da mesma maneira, Thomas Manton cita essa passagem e fala da familiaridade, alegria e satisfação mútuas que as pessoas divinas têm umas com as outras. Não somente há conhecimento total umas das outras e alegria total umas com as outras, mas as pessoas da Trindade partilham igualmente da soberania divina, que é sua por direito. Em resumo, essa comunhão entre as três pessoas diz respeito à coabitação, coexistência e à interpenetração mútua das três pessoas. Cada uma partilha completamente da vida das outras duas. Muito bem, interessante essa abordagem, né? Que é feita aqui a partir desses teólogos puritanos. Ele cita Goldwyn, ele citou também um outro teólogo que já me esqueci do nome que foi citado, mas é aqui, Edward Legge e Goldwyn, pelo menos. Ele fala também de Owen, que vai ser um tanto mais cauteloso aí nessa afirmação, mas já temos aí algumas afirmações bastante interessantes, né, com relação à Trindade Divina, e uma delas é essa questão mesma do relacionamento dentro, né, do âmbito da Trindade. É interessante observarmos aí algumas dessas colocações, porque desmistifica, né, alguns entendimentos um tanto, vamos colocar como populares, né? Por exemplo, em relação à criação, que Deus teria criado o homem para se livrar de algum tipo de solidão, ou para demonstrar para alguém a sua capacidade como Deus Criador, né, buscando ser louvado, buscando ser adorado, como se tivesse então uma certa necessidade, como se tivesse uma carência, um vazio, né, e preencher então com a presença, né, do ser humano. E esse é um entendimento completamente equivocado acerca de Deus, que talvez seja sanado quando nós olhamos para essas características da teologia puritana,
que enfatizam muito essa questão espiritual, essa questão do relacionamento, né? Muito mais essa teologia não tão, vamos dizer assim, filosófico, técnica, né, como a de Tomás Aquino e até a de Calvino, com as instituições da religião cristã, mas com uma pegada devocional, né, falando mais acerca do relacionamento, da adoração, com esse tipo de enfoque. E nós vemos aí, com esse tipo de análise, esse tipo de perspectiva, né, sobre essa realidade da Trindade, vemos então algo muito importante, que é o relacionamento intratrinitário, né, um trava-língua. Então nós temos aí dentro desse relacionamento uma autossuficiência. É interessante ressaltar isso, porque temos aí a autossuficiência de Deus. Deus está suficiente em si mesmo. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são suficientes a si mesmos, ok? Se regozijam, né? Compartilham dessa existência, tá certo? São glorificados, ok? São autossuficientes. Então quando Deus parte para o ato criador, quando de fato na sua eternidade está incluso já todo o plano da criação, da redenção, tá, ok, da humanidade, isso não decorre de uma carência, isso não decorre de uma ausência, não decorre de um vazio, e sim da graça e da misericórdia de Deus em permitir que nós venhamos a existir, e existindo o percebamos como Deus e o glorifiquemos como tal. Então o privilégio dado, né, liberalmente por parte de Deus a nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que participemos então da sua adoração, não por necessidade, mas sim pela sua graça, pela sua misericórdia, porque não havia tal necessidade, uma vez que a triunidade divina, as pessoas da Trindade, bastam-se a si mesmas, ok? Então são suficientes a si mesmas, então não havia necessidade em Deus. É isso que é interessante dessa teologia, não havia necessidade em Deus. O Deus que procede de si mesmo, autoteos. Todos os teólogos reformados concordavam sobre a geração eterna do Filho, mas aquilo em que não havia concordância plena era o sentido exato da geração do Filho pelo Pai, de modo que era possível ser niceno e assim mesmo ter ideias um tanto divergentes sobre o que quer dizer o Filho ser Deus de Deus. Como consequência, todos os reformados ortodoxos defendiam a aceidade, a autoexistência do Deus Filho, mas com diferentes nuances. A maioria dos reformados ortodoxos sustentava que o Filho considerado a segunda pessoa da Trindade, é Deus de Deus, na mesma substância, é Deus de Deus, ou Deus a se ipso, não apenas uma criatura de origem divina, divinus a se ipso, ou seja, ele é autoteos, Deus de si mesmo. O Filho é Deus autoexistente, Deus a se ipso, mas recebe do Pai a sua divindade. O Filho é Deus autoexistente, mas recebe do Pai a sua divindade. Essa era seguramente a posição puritana predominante, conforme mostram os escritos de Schnell, Goldwyn e Ley. A aceidade do Filho tinha sido tema do debate do século XVI, em particular no debate entre Calvino e Pierre Caroli. No século XVII, o debate ressurgiu na Assembleia de Westminster. Calvino sustentava que, quando falamos apenas do Filho, sem referência ao Pai, é justo e apropriado declararmos que ele procede de si mesmo, e por esse motivo denominá-lo a origem única. Mas quando destacamos a relação que tem com o Pai, é correto entender o Pai como a origem do Filho. Em outra passagem, Calvino argumenta que dizer que o Filho recebeu do Pai a sua essência nega que ele tenha o ser por si mesmo. Por conseguinte, para Calvino, a geração do Filho da parte do Pai diz respeito à sua condição de filho e não à sua divindade. Interessante, muito interessante. Até que ponto foi levada aqui essa discussão, né? E de fato, quando você vai analisar mais especificamente algumas questões, vão se tornando um tanto mais difíceis, e é onde precisa-se de algumas definições que não necessariamente
podem ser fundamentadas totalmente, né, em textos bíblicos, mas à luz da lógica, né, fazem sentido. Então você tem a questão da funcionalidade. Por que o pai é pai? Por que o filho é filho? Por que o espírito é espírito? É uma questão de funcionalidade, cada um exercendo a sua missão. A missão de pai, a missão de filho, a missão de espírito. Mas não necessariamente, aí é onde temos que sempre entender o distanciamento da linguagem antropomórfica, quando designamos Deus Pai e o chamamos Pai, mas não podemos limitá-lo ao papel de um pai humano. O filho, não podemos limitá-lo ao papel de um filho humano, porque dentro da realidade da humanidade há toda uma limitação, né? Há toda uma questão de submissão por inferioridade. O filho é inferior ao pai, até que se desenvolve, cresce, torna-se pai também. Então tem outro nível de autoridade. Então essa mudança, essa mutação, o que não pode ser atribuído à natureza divina, que é imutável, que é eterna. Então quando fazemos essas atribuições, temos que tomar o cuidado do devido distanciamento, que é o que Calvino está fazendo. Ele é filho em que situação? Quando recebe do pai esta característica, né? Pai, e assim temos o filho. Por ter um filho, assim temos o pai, e ambos o Espírito Santo de Deus. Então temos essa missão, mas essa missão é funcionalidade. Se cavarmos, vamos colocar assim, né? Se adentrarmos até a essência do filho, nós temos um Deus autoexistente, tá certo? Nós temos o filho sendo Deus por si mesmo. Senão teríamos então uma situação na qual em algum momento não foi Deus. Então, aí quando começamos a analisar essas questões, que claro são bem complicadas, bem difíceis, porque escapam da nossa realidade, são a realidade divina, mas temos então essas consequências. É interessante então a colocação de Calvino, né? Então, filho, muito bem, recebeu do pai, foi gerado pelo pai, mas o que foi gerado pelo pai? A condição de ser filho foi gerado pelo pai. Então ele é filho porque o pai o gerou. Então eis aí o Filho de Deus que desce até nós para realizar toda a obra salvífica. Mas na condição de Deus ele é eterno, como o Pai é eterno, como o Espírito é eterno, sendo os três pessoas mais um só Deus. Okay? Então temos aí então o Deus autogerado, Deus autodeus, né? Então é Deus eterno. Ao comentar a posição de Calvino sobre a aceidade do filho, Chad Van Dix, nossa, esse nome eu não consigo pronunciar de jeito nenhum, vou colocar bem perto da tela aqui, aí cada um entenda como quiser este nome. Dixron, ok? Então cada um entenda como quiser esse nome. Sustenta que os adversários de Calvino criam que a divindade ou essência de Cristo procedia do Pai mediante geração eterna. Muito bem. Miller assinalou que a posição de Calvino não encontra eco em todos os primeiros teólogos reformados ortodoxos. Não encontra eco, ou seja, é uma posição um tanto diferente e por isso arriscada, né? Temos aí o cuidado, né, que se tomava então nessas afirmações teológicas. Então ele está acendendo a luz vermelha aí para essa afirmação, né? Por exemplo, Miller menciona Zacarias Ursinus, 1534-1583, teólogo alemão do século XVI, que defendia que, embora o filho partilhe da mesma essência do pai, ele não é Deus por si mesmo, mas por causa do pai. Dizia que ele não é Deus por si mesmo, mas por causa do pai. É Deus Pai que torna o filho Deus. Num meio termo entre Calvino e Ursinus, surgiram várias proposições híbridas sobre a aceidade de Cristo. Por exemplo, Teodoro Beza, Turretin. A maioria dos teólogos reformados ortodoxos parece estar mais alinhada com Turretin e Beza do que com Calvino. B.B. Warfeld resume o debate sustentando que, apesar da influência de Calvino, os mestres reformados permaneceram, em grande maioria, bons nicenos, mas assim mesmo também foram, como tinham todo o direito de ser, bons autoteonistas. Scheinel faz uma concisa defesa de Calvino e Beza contra a acusação que alguns tinham chamado de nova heresia, autoteonismo.
Scheinel acrescenta: Genebrardus, Canisius, Faberdentius e os demais estão profundamente equivocados quando afirmam que Calvino e Beza negam que o Pai tenha de fato gerado o Filho na unidade e na sua própria essência divina. Assim, Scheinel, além de equiparar a posição de Calvino à de Beza, defende que os dois representavam a união majoritária existente entre os reformados ortodoxos acerca da aceidade do Filho. Essa questão continua obscura na Assembleia de Westminster, ocasião em que o polemista religioso Daniel Fetley, 1582 a 1655, esteve no centro do debate sobre se o credo niceno era compatível com a posição de Calvino sobre a aceidade do Filho. De acordo com Van Disseren, nem sempre Fetley, que fez vários discursos sobre o assunto, apresentou suas ideias de forma clara ou convincente, embora tenha declarado que a explicação do autotheos de Calvino era consistente com a sua. Fetley finalizou seu discurso com uma citação de Agostinho: com referência a si mesmo, Cristo é chamado Deus, com referência ao Pai é chamado Filho. Christus ad Deus, dicitur ad Patri Filius, que se revelou uma afirmação suficientemente abrangente para que praticamente qualquer participante do debate a adotasse. No final, os detalhes do debate sobre a aceidade de Cristo ocorridos na Assembleia de Westminster, em especial aqueles do debate sobre o Filho como autotheos, continuam sendo um mistério por conta de registros incompletos. Olha só a temática, né? A discussão, a profundidade aqui da discussão na qual eles se enveredaram, né? Sobre a questão da aceidade de Cristo, de ser Cristo Deus por si mesmo, tá certo? E a questão da funcionalidade de Cristo como Filho de Deus, tendo recebido então de Deus, sendo gerado, sendo verdade a sua geração de Deus, na sua condição de filho. Então, como filho, ele de fato é gerado pelo Deus, é unigênito gerado, né, pelo Pai, na sua condição de filho. Mas adentrando para a essência de Deus, então temos aí o autotheos, tá certo? O Deus que gera a si mesmo. Então, Deus em essência, tá certo? O autotheos. Os fatos indicam que, na ocasião da aceidade do Filho, os puritanos não ficaram ao lado de Calvino. A doutrina puritana da geração eterna do Filho não era apenas pessoal, mas também essencial. Conforme muitos deles a expressaram, foi de uma forma inefável, isto é, de uma maneira que não é possível expressar com palavras. Isso é um posicionamento correto, porque temos que sim nos limitar, tá certo? Temos que sim nos, vamos dizer assim, ser comedidos, né, com relação a algumas tentativas de definição. Quando vamos adentrando algumas questões muito específicas com relação à natureza do Pai, à natureza do Filho, a questão, tá certo, da essência, né, que é a expressão da unidade da Trindade, temos que tomar cuidado ao tentar exemplificar isso em textos, né, em explicações, colocar isso de forma didática, porque haverá sim um equívoco, haverá uma falha, e é o risco de se gerar então uma heresia. Em vez de gerar uma explicação, em vez de trazer uma edificação, acabar por trazer uma definição incorreta, né, e incorrer numa heresia. Vamos lá. Que o Pai comunicou a natureza divina ao Filho como consequência, tal como Calvino, eles afirmaram que o Pai é a fonte da divindade. Mas para Calvino isso ocorreu apenas de um modo estritamente pessoal. Goldwyn, por exemplo, afirma que o Pai comunica ao Filho a totalidade da divindade, pois assentiae communicatio facie omnia communia. Qualquer comunicação da essência é necessariamente a comunicação de toda ela. A divindade é comunicada pelo Pai. Todas as coisas da divindade são comunicadas, com exceção apenas da distinção das pessoas.
não há geração de uma nova essência. Consequentemente, sendo comunicada pelo Pai, a divindade do Filho não deriva de outra essência, mas é idêntica à essência do Pai. E, portanto, o Filho é Deus por ele, de si mesmo, a ser. Sobre essa questão, embora a posição de Goldwyn difira da de Calvino, ela tem muito em comum com a de Terreautin, que defende que, embora o Filho proceda do Pai, ainda assim pode ser chamado de Deus por si mesmo. Ou seja, não no que diz respeito à sua pessoa, mas à sua essência, não relativamente como Filho, pois procede do Pai, mas absolutamente como Deus. É interessantíssimo. Veja, aqui a questão, a pessoa, Filho de Deus, a essência, Deus. Então temos aí o Deus que é gerado por si mesmo. Cristo participa dessa realidade porque participa da essência. A essência é comum ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Quando fala-se acerca da essência, fala-se de Deus autogerado, fala-se de autoteos. Quando fala-se de pessoa, fala-se de Filho de Deus gerado pelo Pai. Então é essa a questão que estão discutindo aqui. Agora, claro, acredito que estão indo muito longe aqui nesse debate, né, onde fica difícil as definições. Mas acredito que a afirmação de Goldwyn aqui seja bastante equilibrada. Mas absolutamente como Deus, visto que possui a essência divina, que é autoexistente e não dividida. A essência divina, autoexistente, não dividida. Uma só essência, um só Deus. Nem produzida de outra essência, mas sem ter aquela essência por de si mesmo. Assim, o Filho é Deus por de si mesmo, embora não o Filho por de si mesmo. Terreautin está fazendo distinção entre a aceidade de personalidade, aceitas personales, uma heresia trinitária, e a aceidade de essência, aceitas essentiales. Pelo visto, essa é a melhor maneira de entender a afirmação de Leigh, de que o Filho procede do Pai, no que diz respeito à sua pessoa, ok? O Filho procede do Pai, no que diz respeito à sua pessoa e filiação. E existe por geração eterna ocorrida de maneira inefável, e é assim chamado de Deus, em virtude de sua essência, é Deus mesmo, ok? Em virtude de sua essência, é Deus mesmo. Então, da mesma forma como o Pai, o Filho e o Espírito participam da mesma essência, esta essência é autoteos, é autogerada, ok? Mas na condição da pessoa Filho, temos então, ele é gerado pelo Pai. Agora, gerado dentro do contexto da geração eterna e não do contexto humano. Houve partilha desse ponto de vista quando se assevera que o Filho possui a natureza divina que foi comunicada a ele, pois é o Filho, mediante a geração eterna. E quanto à natureza divina pode, em certo sentido, ser chamado de autoteos, isto é, Deus por, ou de si mesmo. Essa é a posição da maioria dos puritanos sobre a aceidade de Cristo, ainda que não fosse exatamente a de Calvino. Interessantíssimo, esse debate. Os puritanos como encararam de fato de forma muito séria esse tema, e levaram o debate a um nível muito profundo, falando aí de forma tão específica acerca de características tão peculiares das pessoas, a sua funcionalidade, dentro aí das suas características conforme apontado pela Sagrada Escritura, mas lembrando-se sempre que essas pessoas participam da mesma essência, por isso perfazem um só Deus, e assim em relação à essência temos aquilo que foi aplicado no entendimento do autoteos, do Deus que gerou a si mesmo, participando também Cristo dessas características, não somente Cristo, mas também o Espírito Santo de Deus, participando aí desta realidade do Deus autogerado, tá ok? Interessante então a contribuição aqui da teologia puritana, Passamos então para Calvino. O que Calvino vai nos dizer, em que Calvino vai contribuir em relação à teologia que trata acerca da Trindade, tá ok? Temos aqui João Calvino, a instituição da religião cristã, e João Calvino.
Vamos lá. A instituição da religião cristã. Na página 116 é da